Eu vou começar a contar um pouco para vocês da história de Urban 3D. Geralmente, quando eu conto para as pessoas como surgiu a startup, que ainda é uma startup early stage de desenvolvimento de tecnologia de hardware, de materiais, as pessoas gostam de ouvir que ela começou num programa de pós-graduação que eu estudei na NASA, o ano passado, chamado Singularity University. Mas, na verdade, Urban 3D começa a partir do momento em que eu entendo que a tecnologia tem um impacto na sociedade, seja ele positivo ou negativo. Esse entendimento veio de um estudo que eu fiz com 14 anos de idade sobre o Projeto Manhattan. Foi o projeto que criou a bomba atômica, que foi uma coalizão entre 3 países durante a Segunda Guerra Mundial e que foi um esforço massivo para a criação de uma tecnologia que teve influência geopolítica. A partir desse momento, eu entendo que a tecnologia ela tem um papel na sociedade e que ela pode ser positiva ou negativa. Eu gostaria de trabalhar com um lado positivo, que a tecnologia pode influenciar a sociedade. Eu me envolvi com empreendedorismo a partir do ano de 2011, através do Núcleo de Empreendedorismo da USP, do qual fui fundadora, fui presidente, uma ONG que cuidamos durante 3 anos. Em 2012, eu fui introduzida ao empreendedorismo social de uma forma não muito tradicional. Em 2012, eu fui tradutora e intérprete de um programa chamado IDDS, International Development Design Summit, que é um programa do MIT, do D-Lab, que é o Laboratório de Desenvolvimento, que é realizado cada ano em um país diferente, e nesse ano especificamente foi realizado em favelas de São Paulo. Eu morei em 5 comunidades diferentes, incluindo a Baixada do Glicério, Ermelino Matarazzo, Parelheiros, entre tantas outras. Essa é a Dona Maria. Eu morei com a Dona Maria embaixo da Baixada do Glicério, que as pessoas aqui devem ser familiares. A partir de então, a minha perspectiva sobre a urbanização, sobre a falta de planejamento urbano, sobre a falta de infraestrutura mudou completamente. Segundo dados da ONU, se você não tem acesso a uma moradia, você também tem chance de ter 75% mais uma saúde danificada, você geralmente também não tem acesso à educação, entre tantas outras, não vou dizer amenidades, vou dizer qualidade de vida e questões básicas para a sobrevivência. Eu morei na casa da Adriele. A Adriele é mãe de 3 crianças. Ela veio da Bahia para São Paulo para tentar uma vida melhor. Acontece que ela não conseguiu ter essa vida melhor por falta de acesso à infraestrutura. Então, foi aí que nasceu Urban 3D. Aí que nasceu o sonho e o desafio que foi ser criado, consolidado a partir da tecnologia depois. Essa é uma das favelas onde eu morei, em Ermelino Matarazzo. Ali você vê Filipinas, Quênia, Peru, Tanzânia. É um problema global. Hoje nós temos 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a uma moradia adequada, 869 milhões só na América Latina. Esse número vai crescer para 4 bilhões dentro de 15 anos, o que quer dizer que metade das crianças do mundo vão nascer e crescer em favelas se a gente não der uma solução para esse problema. E aí, no ano de 2014, eu fui fazer um programa de estudos numa universidade, que é uma universidade de tecnologia e inovação, chamada Singularity University, que fica dentro do campus de pesquisas da NASA, na Califórnia, no coração geográfico do Vale do Silício. E eu tive contato com algumas tecnologias exponenciais, dentre elas nanotecnologia, inteligência artificial, biotecnologia e impressão 3D, que é a tecnologia da qual a gente se apropria e está trabalhando hoje. Essas tecnologias, elas crescem com essa curva exponencial, melhoram de performance e caem de custo a cada 18, 24 meses. Elas propiciam coisas como um drone, que é aquele Phantom que vocês estão vendo ali, que quase todo mundo tem acesso hoje, que chega a custar de 100 a 300 dólares, custava 100 mil dólares em 2007. Além disso, você está vendo ali embaixo, naquela segunda imagem, de baixo para cima, na vertical e na horizontal, uma tecnologia de realidade aumentada e de realidade virtual que está sendo utilizada para tratamento de doenças como epilepsia, Alzheimer, Parkinson. O sequenciamento de DNA em 2001 do genoma custava 100 milhões de dólares. Hoje, semana passada, ou quase 2 semanas atrás, bateu 33 dólares para o sequenciamento do genoma. E a minha pergunta, e a pergunta que fizeram para mim, para que a gente pudesse realizar um projeto dentro desse curso foi: o que você faz com a abundância de um lado para endereçar a escassez do outro lado? Como uma tecnologia exponencial pode resolver um desafio global? Foi aí que eu comecei a trabalhar com o Urban 3D, que é o meu projeto de impressão 3D para moradia social. Como é que essas duas coisas se juntam? Eu vou voltar um pouquinho. Opa! Isso. Depois eu conto para vocês sobre o projeto de impressão 3D de moradias em Marte, mas aí eu mostro outro slide. Urban 3D começou dessa forma, como um desafio, como um projeto, mas que era um sonho antigo de trabalhar com urbanização.
Dentro do curso, que durou 10 semanas, durante 5 semanas a gente era desafiado a criar esse projeto. A gente conseguiu emprestado um robô de uma empresa alemã, que é nossa parceira hoje, chamada Festo, que é uma das principais empresas de robótica no mundo, que já fez um pássaro, uma água-viva, um canguru robótico, e que hoje está trabalhando em integração de sistemas autônomos, de inteligência artificial e agentes autônomos. Além de ter pego esse robô emprestado, a gente conseguiu um feito bastante curioso. Eu quase consegui ser deportada dos Estados Unidos, porque a gente começou a fazer o nosso protótipo de impressão de concreto dentro de uma base federal da NASA. E aí que eu sempre uso uma das regras mais importantes para mim do empreendedorismo e que tem a ver com a liberdade, que é o ask for forgiveness, not for permission. E foi assim que eu trouxe um robô de $40 mil para dentro de uma base federal sem autorização. A gente precisaria de uma clearance de 45 dias, o que a gente não tinha muito tempo. Um dia eu estava no escritório e recebo uma ligação do CTO da NASA me perguntando o que é que vocês estão fazendo aí, mais ou menos isso, pedindo que a gente fizesse uma reunião no escritório dele. Só que para entrar no escritório dele, que é dentro de um lugar que chama Black Fence, literalmente uma cerca preta, onde você tem um laboratório de propulsão a jato, entre outras tecnologias confidenciais, a gente novamente precisaria de uma clearance de 45 dias. Então foi a primeira vez que ele se propôs a vir num dos escritórios das startups para conversar. Ele chega com um calhamaço de documentos desse tamanho, escrito confidencial, e um cabelo bem cortadinho, camisa, bastante americano, e pergunta se a gente não poderia começar a trabalhar com a NASA nesse projeto para imprimir moradias em Marte nos próximos 15 anos. Nesse momento, a gente começa a conversar com essa outra startup, que se chama Made in Space, que fez a primeira impressão de plástico na ISS no espaço. Então, nós temos hoje um pré-contrato com a NASA, não fui deportada, felizmente, estou aqui. E continuamos. Esse é o nosso robô, que foi emprestado. Apresentamos o projeto para venture capitalists, para investidores anjo, para executivos do Vale, e voltei ao Brasil. Quando voltei ao Brasil, ouvi que era completamente louca de tentar criar tecnologia, desenvolver tecnologia no Brasil. Nosso primeiro produto, e ali vocês conseguem ver o sistema de hardware, a parte de material, que é esse material que eu vou mostrar um pouco para vocês. Ixi, não posso sair daqui. Que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vi que era completamente louca tentar criar um material que ninguém tinha conseguido criar. Tentar criar um hardware e software no Brasil sem as condições necessárias para isso. Depois de 6 meses, eu tenho um novo tipo de material, que é um concreto reciclado, que utiliza fibras plásticas, aditivos, é 30% mais barato já, e tem 48 cores de quebra. Além disso, daqui a 1 mês e meio, cerca de 2 meses, a gente vai ter a nossa primeira impressora funcional, que vai imprimir a primeira estrutura em concreto. Ali são estudos de agregado reciclado, ali é uma primeira planta onde a gente está testando o material, ali é um tipo de agregado reciclado mais fino que a gente já está utilizando. Esse é um dos nossos protótipos não funcionais, que a gente tem alguns videozinhos na internet. Ele já é 30% mais barato, 30% mais barato, 80% mais rápido e 100% reciclado. Ou seja, a gente está criando um processo, uma tecnologia para endereçar a escala micro de um problema macro. Nosso objetivo é imprimir estruturas dessa natureza, estruturas de até 4 andares de moradia social. No entanto, a tecnologia permite também, por ter complexidade infinita e custo marginal praticamente zero, estruturas como essa. Esse ano eu fui a 11 países, estou indo a mais 2 até o final do ano, para apresentar a tecnologia. Esse foi na ONU, em Genebra, em março desse ano. Fui até a Prefeitura de Vancouver, com quem a gente também tem um pré-contrato de licenciamento da tecnologia. Falei no G20, fui a primeira empreendedora convidada a palestrar no G20, por ter a tecnologia de maior impacto nos mercados do G20 nos próximos 10 anos. Esse é um fórum recente da OEA, onde a gente também conquistou apoio da OEA. Faz 2 semanas que eu voltei de Washington, D.C., onde a gente começou algumas negociações com o Banco Mundial, o IFC, Interamericano de Desenvolvimento. E essa é a Adriele de novo. Eu queria falar para vocês que a jornada empreendedora na minha vida é curta, ainda tem muito pela frente, muitos desafios, mas que ela fica por conta da firmeza de propósito e de querer criar algo que seja significativo não só para a Adriele, mas para todos nós. Muito obrigada.